Gostaria de mostrar para você a forma de se fiscalizar, que era utilizada antigamente, e a forma de se fiscalizar que é utilizada hoje em dia. Então, antigamente, como os documentos eram unicamente em papel, os fiscais eles precisavam basicamente vistoriar os papéis, que eram as notas fiscais eletrônicas. Eu me recordo que eu já participei de fiscalizações com muitos clientes, eu fiz questão de acompanhá-los para entender o processo, para conversar com os fiscais, entender o ponto de vista do fiscal, do cliente, me disponibilizar para ajudar da forma que eu pudesse como desenvolvedor. Nos primeiros anos que eu comecei a vender software para o comércio, que eu comecei a desenvolver softwares voltado para a área contábil, não para escritórios de contabilidade, mas para a área contábil, para setores contábeis dentro das empresas, para setores fiscais. Eu acompanhei bastante processos de fiscalização. E o que eu percebi é que não somente eles precisavam vistoriar essas notas fiscais em papel, como muitas vezes até pediam as bobinas de cupom fiscal. Se você tem uma empresa, que está assistindo esse vídeo aqui tem uma empresa há um pouco mais de tempo, você vai lembrar que muitas vezes eram solicitadas as bobinas de cupom fiscal e algumas vezes até o fiscal até reclamava porque não dava nem para ler aquela bobina. As informações elas acabavam se apagando com o passar do tempo. Você tem que manter essas informações por pelo menos 5 anos na sua empresa, né? E muitas vezes, algumas vezes, aliás, você não tinha como colocar em um ambiente adequado, você colocava em um ambiente que não era o mais interessante, a bobina acabava se estragando. Bom, mas o fato é que as fiscalizações eram feitas com base em papel e hoje em dia é totalmente o contrário. As fiscalizações elas são feitas com base em informações digitais. Para os fiscais, para os funcionários da Receita, do Fisco em geral, terem acesso à sua informação, basta eles darem poucos cliques nos softwares que eles utilizam, que eles têm acesso a muitas informações da sua empresa, né? Veja, hoje em dia o fisco, em muitos lugares, em muitos setores em específico, se você nos acompanhar pelas nossas redes sociais, vez ou outra a gente compartilha alguma coisa desse tipo, você vai perceber que eles utilizam ferramentas de inteligência artificial para vistoriar, para procurar indícios de fraudes na sua empresa. Programas de inteligência artificial. Né? E foi exatamente por isso que eu coloquei essa outra imagem aqui na frente, onde tem essa mulher recebendo essas sacolas aqui do monitor do computador que representa uma venda online, justamente para a gente puxar a ideia para o próximo passo. Na maioria das empresas, como você pode perceber aqui, elas ainda nem começaram a se adaptar a vender através da internet. E o fisco já utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para vistoriar você. Só para você poder imaginar, para você ter uma ideia da distância de evolução que o fisco está da sua empresa, deixa só eu te fazer uma pequena pergunta. Em quanto tempo você acredita que você consegue implantar uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar a aumentar as suas vendas na sua empresa? Quanto tempo você acredita que você tem, que você consegue fazer essa implantação? Você sabe o que significa inteligência artificial? Você sabe como a inteligência artificial pode aumentar as suas vendas? Não é só colocar um programa lá e deixar rodar, não. O processo é extremamente trabalhoso. A inteligência artificial, para você entender melhor, é como uma criança que ela nasce sem saber de nada e você precisa ensiná-la aos poucos. A inteligência artificial aprende também aos poucos, então é necessário ensinar aquilo que você quer que ela faça. Então existe um processo antes de você começar a colocar um software de inteligência artificial para funcionar na sua empresa. Então veja, você consegue colocar em 6 meses
um software de inteligência artificial para ajudar a vender as vendas na sua empresa, você consegue colocar em 1 ano, você consegue colocar em 2, né? Isso é só para a gente ver uma distância ou um indício de distância de atualização entre o fisco e entre a sua empresa. Eles já utilizam softwares de inteligência artificial há vários anos, né? Então, só para fazer uma comparação aqui, justamente o que eu acabei de falar, acabei me antecipando aqui, mas só para revisar um pouco, veja, enquanto os empresários ainda estão nessa situação, o fisco já está em toda essa situação aqui, já está extremamente atualizado. E eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Não, a pergunta por enquanto era essa aqui. Você acha justo? Deixa eu subir um pouco para cá. Você acha justo essa diferença? Você acha justo essa comparação que a gente faz entre a grande maioria das empresas e o fisco? Né? Na verdade, não é justo. É como a gente comparar um carro de Fórmula 1, um carro de corrida Fórmula 1, com um carrinho de mão, praticamente. E a gente não pode nem colocar a culpa disso em cima do fisco. Eu recordo que eu fui inclusive para uma palestra de inauguração do módulo fiscal eletrônico aqui no Ceará, que é o estado onde eu estou atualmente, e dentro dessa palestra o gestor público ele falou o seguinte: nós vamos utilizar sim todo o poder da tecnologia da informação que a gente tiver à disposição para que a gente possa conseguir utilizar o nosso proveito dentro do fisco. Ele falou exatamente com essas palavras. Ele não falou fisco, ele falou a divisão específica dele, mas a grosso modo ele disse exatamente isso. Nós vamos utilizar tudo que a tecnologia tiver à disposição, nós vamos utilizar ao nosso favor para que a gente possa melhorar os nossos processos internos, nos nossos processos de fiscalização, de obtenção de dados dos usuários. Então veja, se as pessoas hoje estão utilizando até videochamada para conversar com parentes de fora do estado ou de fora do país, por que a gente não pode utilizar essa tecnologia aqui para a gente? Né? Esse foi o raciocínio dele e não está errado, está correto. O que está talvez fora do contexto é muitas empresas decidirem continuar sem se atualizar. Então, o que eu quero chamar a atenção para você aqui nesse vídeo é justamente isso. O fisco já está atualizado, você também precisa se atualizar. Não é justo você continuar com processos, com procedimentos, com o desempenho que uma empresa teria há 30 anos atrás, no mundo de hoje, onde o fisco é do século 21. Eu não vou dizer do século 22. Porque assim, as pessoas elas têm mania de associar inovações tecnológicas ou mesmo ferramentas tecnológicas a coisas do futuro, mas tudo isso que eu estou falando e muito mais que a gente pode encontrar hoje em dia não fazem parte de coisas do futuro, fazem parte de coisas do presente. Então as empresas elas não precisam, muitas delas pelo menos, não precisam inovar ou trazer algo do futuro para elas, elas precisam simplesmente se atualizar.